Olá, boa noite. Bem-vindo, gente linda. Aí já fixei o nosso tema, desafios da maternidade. Vamos esperar as pessoas irem entrando agora. Hoje cheguei, acho que no horário, né, gente? Vamos ver. Um pouquinho atrasada. E aí, como vocês estão? Boa noite. Oi, Gê, você tá sempre aí? Oi, Marisa. Oi, Thaís. Bem-vinda aqui. Que bom. Vamos falar hoje um pouquinho mais, né? Semana passada a gente já falou sobre alguns desafios da maternidade e não são poucos. E hoje vocês me mandaram mais perguntinhas, tem as que ficaram da semana passada também. E semana que vem, gente, a nossa live tem uma convidada especial, que é a Kátia, psicóloga e consteladora, e a gente vai falar sobre essa visão sistêmica da mãe, né? E quais são os impactos da relação com a nossa mãe na nossa vida adulta. Então vai ser bem legal semana que vem. Oi para quem tá entrando, Luiz, boa noite, obrigada pela presença de novo. Gente, vamos mandar coraçãozinho aí, aviãozinho, né, para chamar as pessoas. Vamos esperar o povo que tá se ajeitando. Quero que vocês me falem como que foi o Dia das Mães de vocês. O meu foi super legal. Com a minha mãe, com meus pequenos. Gente, coração, cadê aquele dedo de vocês no coração que não para nunca? Tem que ficar mandando isso aí direto, porque diz que o Instagram gosta. Flávia, querida, sua linda, que bom te ver por aqui. Saudades, você já deve estar enorme, né? Gente, vocês participaram da caixinha de perguntas do final de semana sobre as frases engraçadas de mães? Teve muita coisa lá, né? Ah, agora eu tô vendo os coraçõezinhos aí. Aí sim. Oi, Elis, bem-vinda, boa noite. Muitas coisas lá, né? Como é que eu dei risada? Flávia, você falou algumas também. Como que era? Se eu for aí achar, vou esfregar na sua cara. Adorei essa. Quem que não fala, né? Porque o filho para não achar as coisas que tá na frente, né? Isso é uma característica dos filhos, não é possível. Dos filhos e dos homens, talvez? O que vocês acham? Oi, Espaço Mulher, bem-vindos. Que mais? Aquela não faz mais que obrigação. Ixi, essa aí gera algumas crenças limitantes. Essa é perigosa. Então, se vocês falam isso para os filhos de vocês, parem de falar agora, tá? Porque você não faz mais que a sua obrigação. Isso afeta diretamente a autoestima, a autoconfiança, o senso de capacidade. Então, se você recebeu, tira, tá? Porque isso aí vai dar coisa ruim. Então, tira das suas frases, tá? Usa as outras engraçadas que agora não tá me vindo na cabeça, gente. Lembrei que a gente colocou lá no Insta, no domingo. Tinha outras frases engraçadas. Quando você for mãe, você vai entender. Essa é bem real, né? A gente só entende muitas coisas quando a gente está nesse papel mesmo, né? Porque, olha, você não é todo mundo. Nossa, essa aí eu escutei muito. E eu às vezes falo, sabe? Meu filho mais velho tá nessa fase de, o fulano tem, ou o fulano faz, ou isso ou aquilo. Todo mundo faz. Não, mas você não é todo mundo. Aí a gente acaba dando risada, né? Coisa de homem isso, de não enxergar o que tá na frente.
também acho, viu? Porque, olha, é uma característica aí, né? Vamos lá, gente, os coraçõezinhos. Eu quero começar falando hoje sobre a questão da idealização da maternidade, né? Daquilo que é tudo lindo, de que, nossa, a melhor coisa é ser mãe, que a gravidez é a fase mais linda, que a amamentação é maravilhosa. E não é bem assim para todo mundo, né? Inclusive, isso gera muitos sentimentos confusos em algumas mulheres, isso gera algumas oscilações de humor, né, de assim, tristeza, desânimo, porque nem toda gestação é tranquila, nem toda gestação é feliz. Então, a gente tem que cuidar com esse mito da maternidade idealizada, porque se a gente fica fixado nisso, que vai ser tudo lindo, a gente corre um grande risco de se frustrar e, de fato, de não conseguir aproveitar o que vai acontecer de bom, né? Porque a gente fica sempre esperando aquilo que a gente imaginou na cabeça, aquilo que as pessoas falam. E não é assim, tá? Tem muitas pessoas que sofrem na questão da gestação, né? Por complicações, ou por situações familiares, né? Ou por abandono, o pai que abandona a criança, a mulher, enfim, muitas situações. Então, a gente não pode generalizar. É um momento importante da mulher, quem consegue vivenciar isso e aproveitar todo esse desenvolvimento que naturalmente tem uma variação imensa de emoções, ok. Mas quem não consegue, quem não conseguiu, não precisa se culpar por isso, tá? Porque aqui entra de novo a culpa. Por não estar vivendo aquilo que a sociedade coloca, muitas mulheres se culpam. E isso destrói por dentro essa mulher, né? Porque ela pode já começar a pensar que ela não vai ser uma boa mãe, ou que ela já não tá sendo, enfim. E aí vem uma série de emoções e sintomas que podem lá na frente, quando essa criança nasce, influenciar no desenvolvimento de uma depressão pós-parto, por exemplo. Outra questão idealizada é a amamentação. A gente sabe o quanto a amamentação é importante para a criança, do ponto de vista fisiológico, para o sustento dessa criança, para a nutrição. E a gente sabe o quanto ela é importante do ponto de vista psicológico, de criação de vínculo com o bebê. Mas não significa que se você não conseguir amamentar, você não puder amamentar, que você não está criando vínculo com o seu bebê. Existem outras formas disso acontecer, que é o amor, a forma é o amor, tá? Então, a gente sabe de situações em que a mulher espera muito essa fase da amamentação e que ela quer viver aquela questão da amamentação. E quando chega, acontece alguma coisa que impede, alguma coisa fisiológica ou alguma coisa, gente, psicológica que impede essa mãe de amamentar esse filho da forma como ela sonhou e idealizou a gestação inteira. E aí vem de novo a culpa, né? Porque, não consigo, não sou boa mãe, não sou o suficiente. Enfim, tem algumas crenças, gente, limitantes relacionadas ao nosso relacionamento com a nossa mãe que influenciam na questão da amamentação, tá? Que realmente a mulher, ela não consegue se colocar naquele lugar de forma inconsciente, mas isso vai gerando sentimento de culpa e é mais um fator que pode influenciar no desenvolvimento de uma depressão pós-parto, tá? Então a gente precisa parar com essas idealizações sobre a maternidade. A maternidade não vai ser linda o tempo inteiro. A gestação tem momentos desconfortáveis, tem momentos de dor. O pós-parto é super desconfortável. A oscilação de humor é muito grande.
A questão hormonal, a bagunça hormonal que acontece é muito grande. Então, são momentos difíceis, né? Ali no comecinho, quando nasce o bebê, que é aquela felicidade que não tem explicação para quem está numa gestação desejada ou que aceitou a gestação que não foi planejada, vai ser um momento feliz. Para muitas pessoas, o nascimento não é um momento feliz, tá? E a gente precisa respeitar essas pessoas. Mas levando em consideração, né, pessoas que desejaram, que planejaram ou que não planejaram, mas que aceitaram a gestação, no momento do parto, existe então aquela alegria do nascimento, aquela euforia, aquela coisa do tudo novo, mas ali dos 2, 3 dias começa o que se chama de tristeza materna, que é o baby blues que eles falam, que é o período ali do 2º, 3º dia do pós-parto até 2 semanas de muitas oscilações de humor na mulher, de momentos de tristeza, de choro, né, daquela sensibilidade ou de uma irritabilidade, mas é por conta de todas essas mudanças hormonais e ambientais que estão acontecendo, além das mudanças psicológicas, né? De você se ver responsável por aquele bebezinho, de você às vezes se ver impotente, de o que eu faço agora, quem que vai me ajudar, como que faz isso, como que faz essa criança parar de chorar, como que amamenta, porque daí é todo aquele período, né? Esses 2, 3 dias da tentativa de fazer essa criança mamar, se vai pegar, se não vai pegar o peito, se tá dolorido, se... Enfim, toda aquela coisa. Então tem esse período que é comum, tá? E que aí mais de 80, 90% das mulheres passam por essa tristeza materna. Mas algumas mulheres sentem isso de uma forma mais severa e de uma forma mais prolongada, que pode ser a depressão pós-parto, tá? Então, normalmente, ali a partir da 2ª, 3ª semana, se esses sentimentos perduram, a gente já começa a ficar atento a um diagnóstico de depressão pós-parto. A gente começa a observar a questão do vínculo, tá? Na depressão pós-parto tem uma dificuldade de criar um vínculo com essa criança, então às vezes a mãe não tem vontade de cuidar, ela se irrita muito com o choro desse bebê, ou ela se irrita muito com o momento da amamentação, ela não quer fazer os cuidados, né, básicos ali com o bebê, de trocar, de dar banho, de ficar com a criança, de ninar ela, enfim, tá? Então, quem tiver aí passando ou tiver alguém perto no pós-parto, a gente que tá ao redor, a gente precisa ficar atento, porque às vezes a mulher ela não consegue definir isso, ela não consegue entender o que é todos esses sentimentos, tá? E tem uma partezinha dela que culpa, que ela se sente culpada, mas é muito mais forte a vontade de repelir esse vínculo, de não estar ali, tá? E aí tem que tratar, tá? Tem medicação antidepressiva que pode ser usada, que pode continuar amamentando, que é uma medicação segura. Tem a psicoterapia, né? Tem que ter, busca a ajuda de um psicólogo para você conseguir passar por essa fase, né? Superar a questão da depressão e criar um vínculo com o bebê desse período que você não conseguiu. Tem como resgatar isso, tá? Porque depois a mulher, quando chega no consultório e ela fica, vamos dizer aí 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes 6 meses, né, tratando desse quadro, às vezes mais, tratando dessa depressão, e aí depois, quando ela melhora, ela vem a culpa maior ainda de que, meu Deus, como eu pude não amar esse ser que agora eu amo, como eu pude não querer estar com ele, e aí a gente tem que trabalhar isso, tá? Para que ela entenda que é possível resgatar esse vínculo e esse amor e enfim, né? Para uma relação aí saudável dali para frente. Então tem tratamento, tá? Isso é uma pergunta que vocês me fizeram semana passada, que ficou pendente, sobre a depressão pós-parto. Eu não lembro, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Mas era no sentido assim de
se acontece com todo mundo e se tem, qual é o tratamento. Então esse é o tratamento, tá? Psicoterapia, dependendo do grau da depressão. Se for um grau leve, com psicoterapia já pode amenizar e resolver. E às vezes precisa a medicação também, tá? Depende realmente de como que tá essa questão dos cuidados dessa mãe com esse bebê, tá? Então, vamos quebrar esse mito da maternidade idealizada, porque não tem. Aí, passou essa fase, a maternidade idealizada, ou seja, a figura da mãe idealizada como aquela pessoa sempre carinhosa, sempre acolhedora, sempre nutritiva, sempre bem, sempre feliz, sempre querendo o melhor para os filhos. Isso também é uma mentira contada, tá? Porque a mãe, antes de ser mãe, ela é um ser humano. Então ela também vai ter momentos que ela não vai estar bem. Ela também vai ter momentos que ela vai estar irritada, que ela não vai estar querendo fazer todas as coisas por esse filho, né? Que ela vai fazer menos, que ela hoje, sei lá, não tô com vontade de brincar, não tô com cabeça para isso, tô irritada, ou tô chateada, ou tô triste. E isso tem que ser considerado pra gente não cair naquele campo da culpa que a gente falou tanto na semana passada, tá? A gente, enquanto mãe, a gente tem que ter a autocompaixão, a gente tem que se analisar, respeitar esses momentos que a gente não está bem, falar para os nossos filhos que não é um momento legal, que a mamãe não tá bem, que hoje a gente não vai brincar, mas que tudo bem, não é nada com eles, é uma coisa minha e que vai passar e amanhã a gente brinca, tá? Então, essa coisa de que a mãe não pode estar mal também é um mito que gera culpa, né? E a gente já naturalmente já tem a culpa. Então, vamos começar a eliminar esse monte de crenças aí que ficam só fazendo essa culpa aumentar, tá? E vai se percebendo, você pode sim ter dias que você não está bem. Você pode sim ter dias que você não tá com vontade de brincar com seus filhos. Você pode sim ter dias que você não tá com vontade de ficar lá 1 hora cantando para dormir. Porque você tá cansada, porque você tá irritada, porque você tá com algum problema também. Tudo bem, tá? A gente só precisa olhar quando isso começa a ter uma frequência, uma constância. Aí a gente precisa olhar e falar, não, peraí, o que tá acontecendo, né? Nessa relação, nesse sistema, quem está precisando de ajuda, enfim. Mas no geral, gente, tudo bem ter dias que você não quer estar, né? Tem aquele dia que você fala, meu Deus, se eu pudesse hoje, igual a gente falou semana passada, sair correndo, não ser mãe de ninguém e voltar daqui 2 dias, daqui 3 dias, né? Eu saí desse papel, tudo bem, não é porque você deixou de amar seus filhos, não é porque você tá rejeitando seus filhos, não, é só porque naquele momento o seu eu precisa de uma paz, né? Precisa de um silêncio, porque casa com criança não é silenciosa, não tem como ser silenciosa. Se for silenciosa, tem alguma coisa disfuncional aí, a gente tem que se atentar, né? Mas a casa com criança, ela vai ser barulhenta, vai ter brinquedo, vai ter desenho, vai ter gente falando ao mesmo tempo, vai ter brincadeiras que um grita, o outro... É assim, só que tem dias que a gente cansa e tudo bem a gente cansar, tudo bem a gente falar, meu Deus, quero me enfiar num buraco e sumir disso aqui. Tudo bem, tá? As pessoas quando vêm aqui no consultório, e se vocês se identificarem com isso, eu quero que vocês coloquem aqui, quando a gente começa a falar sobre isso e eu vou traduzindo essas coisas para elas, que elas têm vergonha de falar, elas ficam, mas eu posso falar isso? Sim, eu posso ter vontade de ficar sem os meus filhos? Sim, você pode. E isso não te faz uma mãe ruim, isso não te faz uma mãe que rejeita. Isso só te faz estar num momento de ser humano que você precisa de paz, de silêncio. E tudo bem, tá? Oi para quem tá entrando. Oi, Eliana, bem-vinda. Obrigada pelo elogio. Oi, Elaine.
Elaine, é você que tá por aqui. Que bom te ver. Eliane, linda, querida. Que bom que você está aqui, Andréia. Vamos coraçãozinho aí, gente. Coraçãozinho e aviãozinho pra vocês chamarem mais pessoas. Ouvi de uma mãe que ama seus filhos, mas não ama ser mãe. Olha, é isso aí. Nesse dia eu não tô amando ser mãe. Nesse dia eu só queria ser eu, perdida no mundo aí, sem responsabilidade nenhuma, sem pensar em nada, em nenhuma rotina, em nenhum filho, nada que tem pra fazer. Ok. Perfeito essa tua colocação, Eliana. Só que o que acontece na maioria, com a maioria das pessoas da sociedade, se ela falar isso, o risco que ela corre de ser julgada é muito grande, né? De falar, meu Deus, nossa, que tipo de mãe é essa aí? Como que ela não ama ser mãe? É isso que a gente tem que quebrar, sabe? É com esse tipo de crença que a gente tem que começar a romper essas coisas, porque isso traz muito sofrimento, né? E daqui a pouco eu não posso nem falar nada, porque, meu Deus, vão achar que eu sou uma péssima mãe. E daí, como eu já tenho a culpa nata do ser mãe, aquilo ali já vem com mais força, né? Então, essas lives, gente, é pra quê? Pra que a gente abra a nossa cabeça, pra que a gente expanda a nossa consciência, pra que a gente saia desses julgamentos que trazem sofrimentos absurdos que vocês não fazem ideia do quanto as pessoas sofrem, do quanto elas desenvolvem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, porque elas estão presas nesses julgamentos do que vão pensar, do que vão falar dela. Se ela fizer isso, se ela fizer aquilo, se ela sentir isso, se ela sentir aquilo. E aí o que acontece? Vamos reprimir sentimento, vamos reprimir, vamos deixar guardado aí, vamos deixar guardado dentro da gente. Aí, daqui a pouco, depressão. Daqui a pouco, algum transtorno. Daqui a pouco, alguma doença física, porque vai reprimindo tanto, vai deixando tanta coisa aqui, ó, presa, sem falar, sem poder expressar, que é isso que acontece. Então, esse espaço, gente, aqui da live, os espaços das caixinhas de pergunta que eu abro, é para justamente vocês falarem, vocês expressarem o que vocês sentem, né? O que passa na cabeça de vocês, o que vocês estão vivendo. Tudo isso é espaço terapêutico para vocês, tá? Sintam-se sempre à vontade para falar o que vocês estão sentindo. Oi para quem tá entrando, Geni. Então, ok, gente, sobre a questão do julgamento? Vamos para o próximo tema aqui que me pediram. Palpiteiros de plantão. A gente tenta filtrar, mas é cada uma. Isso acontece muito. Teve mais uma que perguntou aqui, ó. Preocupação com a relação com a sogra, que gosta muito de se intrometer nos assuntos da casa. Então, nossa, hoje se a minha garganta normalmente, né, a gente começa a dar uns sinais, hoje ela tá péssima. Sempre vai ter palpite, tá? As pessoas, vamos a gente pensar sem a mente julgadora. As pessoas dão opinião para ajudar, né? Com uma forma de contribuir para aquele momento. Por quê? Porque é uma vivência que ela teve, foi a experiência, enfim. Mas a gente precisa tomar esse cuidado, principalmente aqui quando envolve sogra, quando envolve mãe, quando envolve alguém ali do círculo, né, mais próximo, de não entender isso como picuinha, como intromissão, levar pro lado pessoal, entende? Porque isso vai fazer você sofrer, vai fazer você ficar com raiva dessa pessoa, e essa pessoa vai continuar falando aquilo, porque para ela é uma forma de ajudar, tá? Então, o primeiro ponto é esse, não levar para esse lado pessoal.
O segundo ponto é aprender a se posicionar. Então, pensa, né, que você tá ali num momento em que tem muitas informações, em que você realmente tá insegura, porque a gente não, né, no primeiro filho a gente não sabe muito bem como fazer. E aí vem a mãe e fala, ah, eu fazia isso. Aí vem a sogra e fala, não, por que você não faz isso? Aí vem a amiga que acabou de ter filho e fala, olha, eu fiz isso e deu certo. Ok. Então, você pode experimentar cada uma dessas coisas, ou você pode falar, tudo bem, mas eu vou tentar fazer desse jeito e tá tudo certo. E aí você pode posicionar a pessoa, né? De falar, olha, eu te agradeço, eu vou tentar. Vou pensar nisso que você tá falando, ou eu vou fazer aqui de um jeito que eu já tava pensando, e aí depois eu considero isso que você falou, né? Eu vejo muito isso, gente, essas questões de intromissão, porque assim, os médicos passam uma orientação, né, do que pode, do que não pode, do que precisa, do que não precisa ser feito com o bebê, e as mães que têm aquela sabedoria lá de trás, né, do natural, do chá, ou enfim, do que quer que seja, elas querem contribuir com isso e acaba dando conflito de conceitos, né? Então você pode sim falar que, olha, eu vou primeiro tentar aquilo que o médico me orientou, que o pediatra me orientou, que enfim, o obstetra me orientou, e aí depois eu vejo isso que você tá me falando, tá? Então, o ponto principal é você não levar para o lado pessoal, porque se você levar, você vai daqui a pouco querer matar aquela pessoa, né? Aí você não vai querer nem que chegue perto, enfim. Só que isso que eu tô falando é algo desafiador. Por quê? Porque você já tá com as emoções à flor da pele, né? Na gestação você já está, no pós-parto você já está. Então, assim, ó, é muita respiração, tá? E às vezes você pode falar, eu não tô me sentindo bem, eu tô irritada, eu vou tentar fazer assim mesmo, porque vocês estão tentando me ajudar, mas isso tá me deixando mais agoniada ainda, tá me deixando mais ansiosa. Fale daquilo que você está sentindo, tá? E aí depois, da mesma forma, quando os avós interferirem na educação, eles também vão trazer a experiência que eles tiveram, aquilo que deu certo, na visão deles, você vai analisar e você não precisa ficar batendo boca, sabe? Eu acho que o ponto da sabedoria tá aí, não ficar batendo boca, medindo força sobre quem tá com a razão, quem tá certo, quem tá errado, quem tá com a informação certa. Aquela pessoa tá passando a experiência dela e você vai escolher a sua experiência, qual é a experiência que você quer passar. E tá tudo bem, tá? O ponto principal, gente, que eu vejo aqui, né, com as pessoas, é isso, tá? É não entrar em cabo de guerra para ver quem tá certo. Porque isso danifica as relações, isso faz com que algo que pode ser bem proveitoso, né, alguém que pode realmente te ajudar, acaba destruindo aí algumas coisas da relação e depois fica mais difícil, né? Oi, pra quem tá entrando. Vamos lá. Ninguém tem pergunta? Cadê vocês, gente? Vocês estão me ouvindo? Manda um coraçãozinho aí se vocês estão me ouvindo. Quem falou aqui que tá travando? Tá travando pra vocês, gente? Não? Manda um ok se tá... Manda um belezinha aí pra ver se tá normal. Tá, eu tô vendo uns corações um pouco, tá travando um pouco? Tá normal aí, Bruno? Não tá travando? Tá. Gente, vocês me dão um sinal aí, né? Senão eu começo a falar e não paro nunca. Normal agora? Beleza, então vamos seguir. Outro ponto da maternidade. Eu fiz hoje uma enquete lá
né? Que eu falei sobre questão de você separar um tempo pra você, né? Quem aí separa um tempo pra cuidar da sua saúde física, mental, pra se divertir, sem a culpa? Porque muitos fazem isso com culpa. Mas e aí? Tem gente que não faz, então aqui, que bom que na minha enquete deu 67% que as mamães que responderam sim, elas separam tempo para se cuidar, e 33% elas se culpam e não fazem. E aí, vocês? Se vocês, gente, não se cuidarem, se vocês não estiverem bem com vocês mesmas, enquanto pessoa, como vocês vão estar bem enquanto mãe? A gente precisa ter esse tempo. E isso, de forma alguma, é você deixar o seu filho de lado, é você não querer estar com ele, é você não querer aproveitar os momentos. Não, você precisa encontrar um tempo para você estar bem para o seu filho. Né? Às vezes as mulheres falam assim, ai, mas eu já me culpo por trabalhar o dia inteiro. Ainda sair do trabalho e fazer meia hora de caminhada? Não vou conseguir. Tudo bem, não precisa ser depois do trabalho, mas vamos tentar alguma coisa de manhã ou no final de semana. A gente precisa disso. A nossa saúde mental, gente, tá pedindo socorro cada vez mais. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a saúde mental? E as mães precisam disso, tá? E não tem problema nenhum você se cuidar, não tem problema nenhum você sair com as suas amigas para se divertir, não tem problema nenhum você sair com o seu parceiro e deixar o seu filho ou com alguém da sua confiança. Não tem problema. Mas tem pessoas que ficam presas nisso e não conseguem se libertar, não conseguem fazer esse movimento. E isso vai criando tanta rigidez dentro da pessoa, tanta tristeza, ela vai se largando tanto, ela vai se deixando, ela vai se abandonando. Chega uma hora que para de desempenhar a função materna, que exige energia, não tem mais de onde tirar. Então vocês precisam cuidar disso para que vocês possam ter uma boa saúde física e mental para cuidar melhor ainda dos filhos de vocês. Porque depois que chega na exaustão, gente, aí vai ser difícil de cuidar. Porque chega uma hora que trava o corpo, trava a mente. E aí é muito mais difícil de você recuperar isso do que você separar 1-2 horas por semana para você cuidar da sua saúde física e mental, do que você separar um tempinho para você sair, dar umas risadas com alguém que você gosta, enquanto seus filhos vão ficar um tempinho a mais em algum lugar, ou, né, enfim, encontre isso. É o que a gente falou semana passada sobre a rede de apoio. É muito importante a gente ter rede de apoio, a gente ter com quem contar. E a gente precisa construir isso, tá? Às vezes, a rede de apoio, ela é próxima e ela é bem fácil, né? Então, assim, eu tenho minha mãe que mora perto, ou minha sogra, ou sei lá, alguém, minha prima, que daí fica com as crianças, que me dá uma mão, que eu confio, que eu deixo ali. Eu tenho uma babá que fica. Eu não tenho ninguém. Eu moro numa cidade em que eu não tenho ninguém. Então você vai ter que construir essa rede de apoio de confiança. Precisa construir. Isso faz parte dessa saúde mental. Senão a pessoa fica também, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. E isso acaba se tornando uma muleta, né? Então vai pensando nisso. Vai pensando com quem você pode contar nesse período aí, nessa sua maternidade, para que ela seja mais saudável possível. Pense com quem você pode contar para que você possa se cuidar.
enquanto saúde física e enquanto saúde mental. É importante isso, tá? Se organize na sua rotina. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. E você não vai conseguir fazer o melhor pelos seus filhos. Não tem, gente, senão a conta não fecha, tá? Não bate. Não tem como você dar o seu melhor para alguém por muito tempo se você não der o seu melhor por você mesmo. Isso é o que, gente? Isso é egoísmo? Isso é o quê? Quem que vai me responder o que é isso? Quando você faz por você, quando você se coloca em primeiro lugar da sua vida, quando você se coloca como a pessoa mais importante da sua vida, para que então você possa ser importante para alguém. Como que é o nome disso? Valendo estrelinha. Quem for meu paciente vai ganhar uma estrelinha se responder. Não vale esse monte de coraçãozinho aí. Os coraçãozinhos vocês têm que fazer. Quero ver quem vai escrever aqui. Enquanto isso eu vou... Flávia, querida, você tem o copinho de onça? Que linda! Flávia foi minha paciente, né? Flávia, quando você... Quantos anos você tinha? Que agora você já tá uma adolescente. Que bom, Flávia, que isso marcou você. Elaine, aprendi com você como fazer higiene mental e que me ajuda a esse cuidar de mim. Multiplica, Senhor! É isso aí! Que bom! Eu fico muito feliz que você tenha aprendido e que você está colocando em prática isso, tá? Você precisa realmente cuidar de você. Sempre que ouço opiniões sobre os recém-nascidos, desqualificando a opinião do médico, fico nervosa. Existe sim conhecimentos e técnicas das avós que funcionam, mas o bom senso vale muito. É isso aí, Elaine. A gente não precisa desqualificar ninguém, cada um tem o seu saber, né? E aí você escolhe qual é o saber que você vai levar em consideração naquele momento, né? Ali dos recém-nascidos. As coisas modificaram muito e às vezes as pessoas mais velhas têm uma resistência maior em aceitar isso, né? Sobre a questão do dar o açúcar, de dar o chazinho, enfim. Então, por isso que entra a questão do não bater de frente, do não querer entrar nesse cabo de guerra de quem tá certo, quem tá errado. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua experiência. E você, enquanto mamãe, com recém-nascido, enquanto, né, você tá se construindo nesse seu novo papel, você vai criar a sua experiência. Então, você vai escolher, né? Você vai experimentar, você vai testar, enfim, né? E você tem todo o direito, tá? Você tem todo o direito de escolher. E se as pessoas acharem que não é legal, tudo bem. Elas têm todo o direito de achar que não é legal, que você deveria fazer diferente. Elas podem pensar isso, mas você tem que ficar tranquila que essa é a tua escolha do momento e que você vai arcar com isso e ok, tá? Opa, apareceu amor próprio! Amor próprio, autoestima. Boa noite, Ambrósio, bem-vindo. É isso aí, galera. Amor próprio e autoestima. Se a gente não tiver isso, se a gente não tiver amor próprio e autoestima, a gente está se enganando que nós estamos oferecendo o melhor para as pessoas, tá? É um auto-engano. Eu só ofereço o real, melhor, o meu melhor para alguém, quando em primeiro lugar eu ofereço a mim, tá? Como que os jovens falam agora? Como que é real oficial isso, né? Eu preciso me amar para poder amar alguém. Eu preciso me cuidar para poder cuidar de alguém. Se não, gente, é auto-engano e chega uma hora que o auto-engano não dá mais conta. E aí, você vai se ancorar no quê para continuar? E você perde a energia. E aí vem essas outras consequências emocionais e mentais que nos afligem aí cada vez mais, tá? Então, assim, sobre amor próprio e autoestima, vocês vão me ouvir falando isso
Olha, por milhares e milhares de dias ainda, enquanto eu estiver aqui, vocês vão me ouvir falando sobre amor próprio, até que isso vai entrar na cabeça de vocês e vai modificar esse funcionamento que tem aí, tá? E assim, ó, eu fico muito feliz, né? Como quando vocês me mandam esses feedbacks aí, igual você, Elaine, né? Que vocês conseguiram entender o que é isso, que vocês estão praticando isso no dia a dia, que vocês estão se valorizando, que vocês estão se percebendo, que vocês estão se cuidando, se amando. Eu fico, meu Deus, muito, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Flávia, você tinha 8 anos quando você fazia terapia, agora você tem 11, adolescente. Beijo, beijo, querida, obrigada por você estar aqui, tá? Olha só isso aqui. Me desdobrar em 5 para trabalhar fora, cuidar da casa, dar atenção igual aos 3 filhos. Ó, suado isso, né? É suado. Mas você não precisa ser a Mulher Maravilha. Você não precisa ser 100% em todos esses papéis todos os dias. Tá? Tem dias que você vai estar top como profissional, que você vai fazer muita coisa e como mãe você vai estar cansada, você não vai estar com disposição. Tem dia que vai ser o contrário, tem dias que você vai estar ok limpando a casa, tem dias que você não vai estar. Então, assim, não se coloca nesse lugar que a sociedade também fica impondo, né? Que tem que ser Mulher Maravilha, que tem que dar conta de tudo, que tem que ser tudo perfeito, que tem que ser tudo lindo. Não precisa, tá? Isso aí leva à exaustão emocional, tá? A gente consegue chegar num ponto de equilíbrio para lidar com todas essas demandas que a gente tem. E uma das coisas que ajuda a gente a lidar com isso é aprender a falar não, sabe? Não. Hoje eu não posso fazer isso por você, filho. Não, hoje eu não posso fazer isso no meu trabalho. Não, hoje eu não posso limpar a casa da forma como eu tinha pensado. E tá tudo bem, tá? E tá tudo bem tem que fazer parte. Tem que fazer parte do vocabulário de vocês. Tem que fazer parte do repertório interno de vocês. Porque não vai ter como. Não tem como a gente ser 100% em tudo. Já não tem como isso acontecer naturalmente, né? Em uma função só, enquanto pessoa. Ainda querer ser 100% em todas as funções que a gente desempenha num dia, não tem como, gente, tá? A gente tem que se trabalhar, a gente tem que se cuidar, para que sim, a gente dê o nosso melhor. Mas o nosso melhor não significa o 100% todos os dias. Então você tem que se perguntar, qual é o meu melhor hoje? Eu vou fazer o melhor que eu tenho, na condição que eu tenho hoje. E aí eu vejo amanhã como que isso pode ser feito melhor ainda. Não é mais fácil da gente pensar desse jeito? É desafiador. Eu sei que porque a gente tem que romper com várias barreiras, porque a gente tem que romper com as rigidezes que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Com essas pressões que são internalizadas pelo nosso inconsciente. Mas se a gente não começar a fazer essas reflexões, a se perguntar sobre isso, a pensar sobre isso, a gente não vai mudar. Não vai ter como mudar, daí a gente vai viver pressionado, vai viver sufocado. Chega uma hora que eu não consigo mais respirar, porque é tanta coisa pra fazer. E aí eu vou vendo que eu não dou conta, e aí eu vou vendo que não ficou bom, e aí eu vou achando que eu sou incapaz, e aí eu vou achando que eu sou impotente, e aí eu vou achando que eu não sou boa o suficiente, e aí a autoestima, vai lá pro chão, e aí? Então é muito melhor você reconhecer que você tem as suas limitações e que tudo bem. Quando eu digo
Tudo bem com as suas limitações não significa se conformar. Não é para usar isso como uma muleta para não mudança. Não. É tudo bem eu estar assim hoje, tudo bem eu não ter sido tão efetiva nessa situação. Tudo bem, tem algo que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso me posicionar numa próxima situação dessa? É evolução o tempo inteiro. É mudança interna o tempo inteiro, gente. Isso diminui a culpa dessa questão da perfeição aí no mundo materno, tá? Se perguntem qual é o meu melhor hoje. Façam, gente, autoanálise. Isso tem que começar a fazer parte do dia a dia de vocês. Como que foi hoje? Eu poderia ter feito algo de diferente? Onde que eu me cobrei demais? Onde que eu perdi tempo? Onde que eu falhei? E tá tudo bem, eu falhei. Então amanhã, se essa falha me incomodou, amanhã eu vou encontrar um novo jeito, uma nova logística de fazer isso acontecer diferente. E está tudo bem, tá? Coloque isso bem grande na frente, assim, no espelho de vocês, tá? Eu não preciso ser perfeita. O meu melhor de hoje, qual é o meu melhor hoje? Tá? Eu sempre me pergunto isso de manhã, qual é o meu melhor para hoje? O que de melhor eu posso fazer hoje? Aqui no consultório, pelas pessoas que chegam até aqui, em casa. Se a gente não se analisar, a gente não sai desse lugar da culpa, entende? E eu falo muito aqui da culpa, né? Tô falando bastante hoje, na semana passada, porque nesse campo da maternidade existe muita culpa e a gente precisa se libertar disso. Porque senão fica muito puxado viver, né? Fica difícil. Oi para quem tá entrando. Tânia, querida, você está por aí? Que bom. Impacto na criança quando a alienação parental de uma das partes dos pais separados. Gente, isso é muito, muito sério, tá? Alienação parental. O impacto emocional é muito grande, pode ser devastador, tá? Então a gente precisa estar atento a isso, tá? Familiares que percebam isso, precisam intervir, tá? Porque isso gera muitos sentimentos na criança, tá? Vou falar rapidinho sobre a alienação, que é quando os pais se separam e um progenitor fica denegrindo a imagem do outro para a criança, fica falando mal desse outro pai, né, a mãe, muito para a criança, fica criticando, fica culpando, enfim. E a criança fica absorvendo isso. Então, vai gerar tristeza, vai gerar medos, vai gerar irritabilidade, vai gerar apatia, vai gerar sintomas depressivos, sintomas ansiosos, vai gerar dificuldades cognitivas de concentração, de atenção, de memória, vai gerar problemas de aprendizagem, vai gerar problemas comportamentais, vai gerar problemas relacionais nessa criança. Não que seja tudo isso ao mesmo tempo, mas tudo isso pode acontecer e acontece, né? Quando a gente identifica uma situação de alienação parental, tá? Então, assim, gente, por que acontece alienação parental? Porque não tem maturidade dos adultos. Porque eles não sabem resolver os problemas deles e aí eles jogam a criança no meio desse cabo de guerra. Por quê? Porque são duas crianças que não cresceram ali, que estão brigando. Então, a imaturidade leva para a alienação parental, além de outros transtornos que podem estar associados, né? Mas a condição emocional é de imaturidade.
Então, quem separou, quem vai separar, enfim, tem que ter essa consciência de que aquela criança não tem nada a ver com o que está acontecendo, que aquela criança é fruto dessa relação e que ela carrega a informação, 50% desse pai, 50% dessa mãe. Então, quando esse casal que fica brigando, que fica desqualificando um ao outro, eles estão, na verdade, rejeitando parte do filho. E isso é muito sério, gente. Essa criança, ela internaliza essa sensação de exclusão e de rejeição, e isso gera muitos impactos aí, não só nela enquanto sintoma na criança, né, mas no desenvolvimento dela depois de adulto. Então a gente precisa ter muita responsabilidade sobre isso, tá? Sobre a separação. Eu já falei sobre isso numa live. A separação, gente, não traumatiza a criança. O que traumatiza a criança é a forma como acontece essa separação. E o que traumatiza a criança é viver num ambiente em que ela é ensinada sobre o que não é o amor. É viver num ambiente de desrespeito. É viver num ambiente de violência verbal, psicológica. Isso traumatiza a criança. Não são pais separados. Traumatiza a forma como esses pais se posicionam diante da separação. Por falta de imaturidade, que coloca essa criança no meio de uma relação da qual ela não faz parte, porque quem separa é o casal, pai e mãe nunca separa. Pai e mãe sempre continuam sendo aquela unidade para aquele filho. Quem separa é casal, e daí eles enfiam a criança numa relação de dois, que não cabe. E aí acontecem essas coisas. Então, tem que cuidar com isso, tá? Tem que cuidar. Não fale mal do pai ou da mãe dos seus filhos, porque quando você fala mal do pai ou da mãe dos seus filhos, você está falando mal de 50% do seu filho, tá? Oi para quem entrou agora. Gente, eu acho que eu consegui falar sobre o que vocês me pediram, né? Tem outras aqui sobre como conciliar maternidade, trabalho. A gente comentou sobre isso semana passada, né? Nada de perfeição. Como perceber o limite de usar a rede de apoio, no caso, meus pais. Quando você sente que eles estão fazendo muito a sua função, que eles estão interferindo demais, é porque talvez você esteja deixando espaço demais. Então a gente tem que analisar, né? Avaliar essa situação. Quando alguém invade a nossa vida, seja em qualquer situação que for, é porque a gente está deixando algum espaço para que isso aconteça, tá? Então, observa isso, se seus pais estão interferindo muito nas suas decisões enquanto mãe. Talvez você esteja deixando esse espaço. E aí precisa colocar alguns limites. Embora você conte com a rede de apoio, não é porque você conta com a rede de apoio que você abre o espaço, que você dá o direito deles tomarem decisões por você, né? E aí uma conversa, o diálogo, gente, sempre resolve, né? É o melhor caminho que a gente tem, certo? Terminamos aí a nossa 1 hora. Semana que vem, gente, nós vamos falar. Vai ter a convidada especial, que é a Kátia Santana. Ela é psicóloga e consteladora. E a gente vai falar sobre essa visão sistêmica da mãe na nossa vida, tá? O quanto a nossa relação com a mãe interfere no nosso sucesso, tá? Nos nossos relacionamentos, na nossa prosperidade. E tem muitas interferências aí. Então a gente vai
trazer um pouquinho dessa visão sistêmica para vocês, tá? Estão me pedindo aqui, me mandaram um direct para voltar com as lives de relacionamento. Sim, mas eu prometi que a gente ia falar sobre isso, né, gente? Então, vamos terminar a semana que vem com essa super live aí de visão sistêmica. E aí depois a gente volta para os relacionamentos, certo? Obrigada, Elaine, querida, muito bom te ver por aqui, viu? E saber que você está bem. Eliane, sua presença sempre aqui, obrigada. Ambrósio, nos vemos semana que vem na terça-feira, tá? E, gente, aquilo que eu falei antes, esse espaço que eu abro aqui nas lives, no direct, nas caixinhas de perguntas, nas postagens, é para que vocês tenham esse espaço para expressar aquilo que vocês sentem, tá? Aquilo que às vezes vocês têm medo de falar para outras pessoas porque vão ser julgados. Então, nesse espaço não existe julgamento. É um espaço para que vocês realmente possam entrar nesse caminho do autoconhecimento e possam colocar o que tá para fora aí, porque quando você faz esse movimento de começar a falar do que você sente, isso já vai aliviando, isso já vai curando em você muitas coisas, tá? Então não deixem de escrever, eu respondo sempre, tá? Não no mesmo dia, normalmente, mas eu sempre tenho esse cuidado de responder vocês e esse espaço é para isso, tá certo? Obrigada então pela presença de vocês, nos vemos terça que vem às 8h03. Super beijo pra vocês!